Boa noite Portugal, boa noite Brasil, são 10 da noite em Portugal, já bastante tarde para nós, são exatamente no Brasil 6 da tarde. É um novo horário que nós vamos começar a utilizar aqui nos nossos lives, e então hoje é um dia muito importante. Tenho um grande amigo e sobretudo um empresário de referência, alguém que mexe com as empresas no Brasil, uma figura notável, em que eu já tive a oportunidade de ver trabalhar em público, com empresários, que sigo já há bastante tempo e que vai mexer muito aqui com esta live. Nós vamos aprender bastante com ele, não só pelo carinho pessoal que ele transmite, mas sobretudo pela forma como ele lida com as adversidades nas empresas, como ele trabalha com os seus CEOs, como ele trabalha com todas as situações que o desafiam. E daí ter tido o carinho e a insistência de conseguir arranjar aqui um buraquinho. Estamos a fazer esta live um pouco mais tarde que o habitual, mas assim permitimos aos nossos irmãos no Brasil, oi Brasil, quem está do lado de lá, poder assistir a esta live. Hoje vai ser muito sobre empreendedorismo, sobre crescimento humano, antecipando aquilo que poderá vir a acontecer agora no final desta quarentena, como é que as empresas vão dar a volta. O nosso convidado ele é expert em acelerar resultados empresariais. Nós vamos falar um bocadinho de tudo, de recursos humanos, de gestão, de iniciativas, desenvolvimento, liderança. Portanto, hoje é o tema. E hoje é o tema porque vai ser aquilo que certamente depois da saúde, que é o bem principal, será aquele foco que a maior parte de nós terá daqui por uns tempos. No Facebook também já estamos aqui a rolar. Boa noite a quem está a entrar agora em direto no Facebook. Se quiserem seguir-nos no Instagram é ricardomendoza.oficial e eu vou puxar então aqui o nosso convidado, vou trazê-lo lá e vou falar um bocadinho da história, como é que nós nos conhecemos nos primeiros minutos, para que o povo também possa ir entrando e podemos saudar. Para quem está de Portugal, o nosso convidado hoje vem do Brasil, habituado a trabalhar com o mercado com muitos desafios. Está aí o nosso convidado, Marcos. Vou apresentar primeiro você e contar a nossa história. E é um privilégio ter conseguido um buraquinho na agenda do Marcos. Ele tem corrido de treino para treino, de live para live, televisão, rádio. Ele consegue estar em todo lado, incrível. Eu acho que ele está trabalhando mais agora do que alguma vez trabalhava e já trabalhava muito. Então, Verdade. O que nós vamos fazer é vamos começar por contar um pouquinho aqui a história do Marcos, como é que nós nos conhecemos, mas também dizendo já a vocês todos para convidarem aqui alguém nesta live, vai aqui no aviãozinho, e se conhecer alguém que seja empreendedor, alguém que esteja com o negócio, que não saiba muito bem como é que há de fazer agora com os seus recursos humanos, com a gestão, com a liderança na sua empresa, que está assustado por a insegurança ou incerteza desta crise, hoje nós temos aqui o cara. Vocês vão ver que ele dá a volta, ele tem um programa que se chama Programa Acelerador, ele pega nos resultados de qualquer que seja a empresa, em qualquer situação e ele acelera. Boa. E também criou agora um programa, o SOS, que eu acho que vou desafiar o Marcos depois a falar um pouquinho, que tem ajudado muitas pessoas e tem chegado a muita gente. Por isso, se prepara. Olá Brasil, temos muita gente, eu estou vendo aqui quem está dizendo olá, temos gente aqui da Suíça, gente de Angola, na África, temos já pelo menos 3 continentes, muito bom, e fico super contente, apesar da hora já um pouco tardia aqui em Portugal, pelo menos no Brasil são 6 da tarde, isto vai render. Então, como é que eu conheci o Marcos? O Marcos conheci de uma maneira que eu não estava à espera. Fui no Brasil com o Tony Robbins, e antes de começar o evento, eu costumo fazer uma ronda, ver se está tudo bem para que o Tony Robbins possa vir em tranquilidade, e passei pela zona dos VIPs. Onde estavam as celebridades, os artistas, as pessoas de televisão, e vejo assim um tipo divertido, que era o Marcos, sorrindo, falando com muita gente, e olhei para um tipo ainda mais divertido, rodeado com muitas mais pessoas ainda, que era o José Roberto Marques. Eu chego para o Marcos e digo assim, quem é aquele tipo ali? Parece ser muito famoso aqui no Brasil. E o Marcos diz assim, cara, nem imagina, que ele é o melhor coach da língua portuguesa. E eu disse, o melhor coach não sei se é, né? Pensando eu que era eu, e o Marcos não me disse que ele era pai, nem disse que ele era filho do José Roberto. E assim começou a nossa conversa. Passado um pouco, o Marcos foi de Portugal, trabalha com o Tony, criámos ali uma amizade que ficou até hoje, já vai 2 anos, temos falado regularmente. O Marcos já veio em Portugal
para o maior evento de coaching, veio por vontade própria para estar presente no palco e participar, contribuir, junto com o seu pai, o maior coach na língua portuguesa, agora sim, convencido. E durante este tempo o Marcos tem ajudado muito a minha própria empresa, vai dando alguns conselhos também para a minha evolução como empresário, vamos fazendo algumas sinergias, eu sigo o trabalho dele, as suas lives, e temos chegado a muitas pessoas com muito valor. Marcos, para começar, porque o nosso tempo vai ser curtinho, não é? 1 hora não vai dar para nada, tu podia falar aqui pelo menos 10 horas, nós vamos direcionar isto um pouquinho para o mundo empresarial e para aquelas pessoas que estão aqui. No Facebook também estão seguindo aqui live. Eu ia começar por desafiar você um pouquinho a contar como é que está sendo no Brasil, neste momento, viver este desafio. Onde é que está a maior oportunidade? Onde é que você se está a sentir? E quais as emoções mais prementes neste desafio? Bom, primeiro prazer estar aqui, Ricardo. Admiro muito você, né? Para mim é uma honra poder te chamar de amigo, a gente trocar experiências, figurinhas. Você é um dos treinadores e palestrantes mais incríveis que eu já vi treinando pessoas. E um cara de um coração, uma verdade, uma integridade assim, de admirar mesmo, né? Então, eu acredito que Papai do Céu coloca as pessoas certas juntos, né? E para mim é uma honra ser teu amigo, viu? Te admiro demais e saiba que você pode sempre contar comigo aí pro que deve tá bom? Ah, Maravilhoso, obrigado, obrigado. bom, a crise, né, no Brasil e no mundo como um todo, né, a crise ela na minha opinião, a gente tem uma expressão aqui no português do Brasil que é uma faca de dois gumes. Faz sentido isso no português de Portugal? Faz exatamente igual. Então, perfeito. Então, é uma faca de dois gumes. Assim, a crise ela é um remédio amargo, dolorido, que causa muitas perdas, né, materiais para as pessoas, um momento de dificuldade, de medo, né, de pavor, de terror. Só que isso tudo, né, gera uma coisa muito bela em termos de crescimento do ser e oportunidades de novos negócios, né? Tudo isso cria uma plataforma para as pessoas e as empresas se reinventarem. Uma coisa que eu tenho dito bastante, Ricardo, é que eu sei que você acredita nisso, eu também, até por isso vou me permitir trazer aqui. A gente acredita muito no protagonismo e não no vitimismo, né? Que nós somos, como o Tony diz, né? Nós somos resultado das nossas decisões e não das nossas condições. E tem muita gente dizendo: nossa, a crise vai quebrar minha empresa, a crise me deixou numa situação financeira delicada. E na verdade não é a crise. Não foi a crise somente que vai quebrar ou vai debilitar o seu negócio, a sua vida financeira. É o que você fez ou é o que você fez ou o que você deixou de fazer nos últimos anos, né? A crise, na verdade, na minha opinião, ela amplifica a situação e a essência das pessoas, né? Então, quem já estava, né, com uma dificuldade, uma falta de estrutura financeira, a crise veio aí, né, para escancarar isso e te dar uma oportunidade de você se reinventar. Eu acredito que as pessoas, Ricardo, elas têm que usar a crise para criar uma crise nelas mesmas e nessa crise nela mesma, ela cria uma combustão que traz inovação, que traz ação, que traz realização, que traz, né, o fazer acontecer. Aqui no Brasil está um momento difícil, dificultoso, a gente está no início, né, da ascendência, se bem que aqui tem previsões. Tem gente que diz que já bateu o pico da doença, tem gente que diz que não bateu, tem gente que diz que já começou a reduzir, tem gente que diz que não. Então, assim, a gente tem opiniões muito diversas aqui no Brasil, Ricardo. Inclusive, amanhã eu vou ter a oportunidade aí, né, de participar de uma live. Serão grandes empresários onde a gente vai colocar contra a parede, vamos dizer assim, o presidente da Câmara dos Deputados aqui, o Rodrigo Maia, às 10 da manhã. Inclusive, quem é do Brasil, eu vou colocar isso no meu stories, não coloquei ainda, mas eu vou estar lá fazendo perguntas, né, que para estimular, sabe, uma maior solução, uma maior execução. Agora, eu acredito, Ricardo, que essa crise é uma ponte que a gente vai atravessar, né? E a ponte, ela tem um começo e ela tem um fim. Crise tem prazo de validade, sim. Tem gente que tá achando que vai ser o fim do mundo, é o apocalipse, que as coisas não vão melhorar mais, e eu discordo. Eu acredito que as coisas vão ser menos piores
do que a maioria das pessoas estão achando e acredito que o futuro vai ser muito melhor do que o que a maioria das pessoas está achando. Agora, como, quando, exatamente, de que maneira, infelizmente eu não tenho uma bola de cristal, mas eu estou dando o meu melhor e estou convidando as pessoas a dar o seu melhor também. Faz sentido? Faz todo sentido, cara. Essa história da bola de cristal é o que o povo aqui em Portugal também quer ter, não é só no Brasil. Ah, E aham, deixa-me dizer-te que cá nós estamos vivendo isto já há um pouco mais de tempo e nós vamos ver no Brasil começando um pouquinho mais tarde. E eu admiro imenso o povo do Brasil por duas coisas. Uma é a condição económica do Brasil, não é a mesma que a da Europa. Porque aqui na Europa, se tu ficar um mês em casa, o Estado cria um subsídio e dá um bónus para você e não se perde tudo. No Brasil, há gente que se ficar 2 dias em casa não tem dinheiro para comer. Então existe uma grande discrepância no Brasil que não existe aqui, que implica uma maior ação. Mas também, ao mesmo tempo, eu vejo empresas como a sua empresa, como o IBC, como outras empresas de amigos meus, que no espaço de 1, 2 semanas fizeram uma transição, uma velocidade tremenda. E para mim é uma das identidades que vai realmente ajudar a estar um passo em frente, que é, quando há uma crise, como tu dizes, tem dois bicos, não é? Uma faca é boa ou é má? Uma faca é boa se for para cortar a comida e nos dar de comer. Mas se for para magoar alguém, pode ser má. E a crise tem que saber ser lidada, sendo que o nível de incerteza para avançar nesta ponta é muito grande. Então a maior parte das pessoas nem caminha neste momento, está agarrada e diz agora que eu não sei quanto tempo vai durar caminhar nessa ponte, onde é que é o fim da ponte. Então aquilo que eu acredito é que muitas das pessoas, elas em vez de olharem para a profundidade e o alcance que podem ter, ou seja, crescer como empresa, como estrutura, reinventar-se, como você estava dizendo, estão um pouco inseguros porque eles não sabem se amanhã vão ter os recursos que estavam habituados a ter. E a segunda coisa é, em vez de observarem alcances novos, e para isso agir rápido, como o mundo online, como outras alternativas que vão surgir, elas ficam agarradas ao que faziam no passado. Logo, ficam com muita dor e muito sofrimento. O que é que tu achas que podia ser o primeiro passo para esse aceleramento que tu falou e muito bem, porque vai haver empresas que vão acelerar. Se nós nos lembrarmos da última crise, quais eram na hotelaria, quais foram os restaurantes que fecharam? Os restaurantes trabalhavam mal. Quais foram as padarias que fecharam? As padarias que tinham poucos clientes, que prestavam um mau serviço, porque as que prestavam um bom serviço e as que melhoraram, elas continuaram no mercado. Então, qual é que tu achas que é o primeiro passo, se tu estivesse pegando agora numa empresa do início, qual era a sugestão que tu daria para elas? tem que fomentar a criatividade, a inovação e traçar um plano. Traçar um plano justamente se desprendendo, ou seja, abandonando a forma existente que acontecia, né? E então assim é um momento que as empresas e as pessoas elas têm que desapegar, né? Elas vão perder muito do ter, mas elas vão ganhar muito do ser, né? E quando você tem muita força no teu ser, você tem muita força no seu fazer. Logo você recupera o seu ter, né? Então, eu tenho até feito essa reflexão, Ricardo. Será que a gente vai ter mais lucro ou prejuízo com essa crise no longo prazo? Pode ser que Uma tenha mais pergunta. lucro. Sabe por quê? Pode ser que tenha mais lucro, porque tem coisas que nunca seriam testadas sem essa crise, sabe? É, claro que depende de outros elementos, mas, por exemplo, o Congresso Nacional aqui no Brasil está fazendo reuniões pelo Zoom, né? Uma plataforma virtual, decidindo as coisas com uma velocidade ainda devagar para o atual momento, mas muito maior do que sempre decidiu. O Congresso Nacional custa 30 milhões de reais por dia. Será que esses 30 milhões de reais por dia não pode virar 30 milhões de reais por ano? Eu estou dando exemplo do Congresso, mas as empresas. Tem empresas que estão inchadas, gastam muito com estrutura, são ineficientes, né? Margens apertadas. A crise vai obrigar as empresas a emagrecer, a serem mais eficientes. Logo, elas vão ganhar essa habilidade, essa competência de ter margens melhores, de ter mais eficiência. Então, talvez no médio e longo prazo, né? Esse choque transitório de agora vai dar uma habilidade para a empresa que no longo prazo vai gerar mais lucro. Então, eu sinceramente não sei se no médio e longo prazo, né, as empresas, elas vão, aquelas que conseguirem atravessar a ponte, né, aquelas que entraram preparadas
para poder lidar com os desafios de hoje, né? Aquelas que você falou, que prestaram um bom atendimento, que os sócios buscaram se capacitar, que buscou se diferenciar, que buscou dar o seu melhor. Porque a crise, para quem está preparado financeiramente, ela é uma grande oportunidade, né? Ela é uma grande oportunidade de investimentos, de ideias, mas acredito que um primeiro e poderoso passo que as empresas e as pessoas têm que ter é nutrir uma chama da inovação, uma chama da criatividade. É você entender que você nasceu com essa tecnologia nativa humana que se chama inovação e criatividade, né? Todos nós viemos equipados com essa tecnologia. Porque às vezes as pessoas, elas têm uma impressão de que para eu inovar, para eu agregar valor, para eu ser criativo, eu deveria ter feito um curso na NASA, ou eu preciso de milhões de dólares para poder criar um novo software, né? E a inovação, às vezes, ela está nas coisas simples. A inovação, às vezes, está nas coisas simples. Olha só uma inovação que rolou comigo e a minha academia, né? Eu estou cuidando aqui mais do meu corpo, da minha alimentação, atividade física. Inclusive, você é uma das minhas inspirações, viu, Ricardo? Já Próxima se vez nota. que... Já se Próxima vai vez que... notando. Próxima vez que eu for aí em Portugal, eu vou te ensinar como é que faz um supino, como é que dá uma caminhada, uma corrida com jeito, viu? Você Está vai ver com o marcado, papai cara. Está aqui, marcado. ó. Bom, vou dar aula para você, o Tony Robbins, nem tanto, né? Volta aqui, pô. Mas enfim, olha só essa inovação que rolou comigo e da minha academia. Eu sentindo uma falta danada de fazer musculação, de treinar, né? Tava fazendo aeróbico, correndo e tal, mas eu falei, nossa, amor, eu preciso fazer musculação, né? Quero treinar. E aí eu falei para ela, olha, ó como a nossa mente primeiro vai para a solução mais padronizada, para a solução automatizada. Porque o nosso cérebro, Ricardo, ele é feito para economizar energia. Ele é feito para criar preconceitos e para enquadrar as coisas em categoria para você economizar energia, tá? E isso tem um aspecto positivo, porque nos ajuda a existir. Porque se você não automatizasse as coisas, imagina o seguinte, para eu estar falando uma palavra aqui agora, eu teria que estar racionalizando assim, palavra começa com P, P é uma consoante, depois vem um A. Então, como está automatizado, eu falo palavra. E você entende, porque o cérebro automatizou muitas coisas. Só que, apesar da automação ser positiva, em muitos casos ela prejudica e ela é negativa. Então, por exemplo, a automação, a função biológica natural do cérebro de automação prejudica a nossa capacidade de inovação, a nossa criatividade. Então, no exemplo que eu estava trazendo aqui, o Marcos ficou com uma necessidade de fazer musculação porque a academia ficou impedida de funcionar. Então, a crise criou uma necessidade. Essa necessidade criou em mim, consumidor, um desejo de buscar uma solução. A primeira solução que eu busquei foi a solução automática padronizada. Falei, amor, Lelica, que é a Aline, minha esposa, minha sócia, pesquisa quanto custa aí, vamos comprar uns halteres, vamos comprar algumas coisas. Ela olhou na internet e ela viu que ia demorar muito e que era muito caro. E aí veio uma ideia, falei, amor, vamos ligar para a dona da academia e vamos alugar os equipamentos dela, né? Aí ligamos, chegamos no valor e a gente alugou alguns equipamentos da academia. Então, ou seja, nós inovamos numa nova forma de uma academia prestar serviço. Aí não pode ser que a indústria do fitness se reinvente e crie equipamentos mais acessíveis que vão ser alugados por comodato. Por exemplo, estou aqui trazendo um brainstorm para fertilizar a criatividade das pessoas. Porque, inclusive, antes de vir, o que eu percebo, Ricardo, que a criatividade e a inovação, que às vezes vem de coisas simples, como o exemplo que eu estou dando, por que eu não pensei antes de alugar os equipamentos da academia? Né? Geralmente, aquela ideia uau, aquela ideia genial, que é a ideia implementável, que agrega valor para as partes, ela é fruto de um processo. A analogia e a alusão que eu faço é como se fosse a gravidez, sabe? Para uma grávida ter um bebê, tem um processo, tem uma gestação. Então, a boa ideia, ela tem que passar por uma gestação. Como que você faz a gestação de uma boa ideia? Colocando energia naquela ideia, pensando sobre aquilo, criando hipóteses,
né? Procurando referências, combinando coisas que ainda não foram combinadas. Porque assim como a grávida cuida da sua gestação, ela vai lá, faz o pré-natal, ela se alimenta direitinho, ela toma certas precauções, ela coloca energia para o bebê nascer, você precisa colocar energia para a sua boa ideia nascer. Criatividade e inovação, gente, não é talento, é esforço. Você coloca energia para parir, para dar luz numa boa ideia, ela vai acontecer. Só que isso tem um processo, assim como uma gestação. E não adianta você colocar duas grávidas juntas e falar, ó, vocês vão fazer um bebê em 4 meses e meio. Não vai rolar. Pode pôr 15 grávidas juntas. Aliás, pode pôr 1000 grávidas juntas, uma do lado da outra, e falar, ó, vocês vão fazer um bebê aí em 7 meses. Não dá. Então, existe um processo que tem que ser respeitado. Agora, diferente do processo de conceber e dar luz numa boa ideia, numa inovação, que não necessariamente é uma coisa tecnológica, milionária, disruptiva, né? Como o exemplo da academia que eu dei agora, no caso de dar luz a uma boa ideia, você não sabe exatamente quanto tempo demora essa gestação. Você não sabe. Só que se você não começar essa gestação, se você não fertilizar para começar uma boa ideia, você também tem uma outra certeza. Você nunca vai dar luz a uma sua boa ideia. Então, a sua pergunta foi, né, Marcos? Qual é um bom primeiro passo aí para as pessoas e para as empresas? Incendiar a sua chama da criatividade e da inovação. Porque frente à necessidade, a necessidade ela aflora a nossa capacidade imaginativa, né? O ser humano é tão maravilhoso, tão abençoado, que ele foi instrumentado uma ferramenta poderosíssima, Ricardo, que se chama imaginação, né? Que vem do nosso córtex pré-frontal, do nosso neocórtex, que é a estrutura mais recente do cérebro. Então a gente tem a capacidade de imaginar. Então, o que eu venho falando para as pessoas, olha, imagine. E se? Uma pergunta que eu gosto muito é, e se? E se isso fosse feito assim? E se isso fosse adaptado dessa maneira? Né? Então, quando você se abre verdadeiramente, é igual quando a gente se abre para o autoconhecimento, sabe? E você é picado pelo bichinho do autoconhecimento e você quer fazer cursos, coaching, treinamentos, você entra numa rota contínua de autodesenvolvimento, eu vejo que a gente tem que se abrir, né? Se despir, para a gente ser realmente contaminados positivamente por essa tecnologia abundante e natural que todo ser humano veio equipado, que é a inovação, a imaginação e a criatividade. Muitas coisas bacanas, novas, vão acontecer e vão surgir. Né? Por isso que aí eu retomo lá o primeiro ponto que eu trouxe aqui. Né? A crise é uma faca de dois gumes. Ela dói, ela é dolorida, ela cria sofrimento, ela está criando mortes, mas ela vai criar muita coisa boa para o mundo também. E algumas pessoas estão somente seguindo os movimentos. Ou seja, fica lá vendo as notícias, fica lá aguardando algo ser feito. Então, internaliza esse princípio. Algumas pessoas estão somente seguindo os movimentos. Outras pessoas estão criando os movimentos. Então, eu e a minha academia, a gente criou uma nova forma de se relacionar enquanto empresa e consumidor. Com base na minha necessidade, falei, me aluga os equipamentos? E a dona falou, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Aí agora ela já tentou me vender um serviço, que é o quê? Ela, via FaceTime, ela orientar melhor a gente. Nós estamos combinando ali um valor, entendeu? Então, o ponto é o seguinte, só não pode ficar parado, não pode ficar na inércia, né? Isso tudo que está acontecendo no mundo, as mortes, a crise de saúde, que está gerando uma crise econômica, isso tudo isso ativa o nosso medo, né? Isso ativa uma emoção básica do ser humano, que é o medo. E quando o ser humano tem medo, né, a resposta biológica para isso são 3 possibilidades: paralisia, fuga ou luta. Geralmente as pessoas ficam mais na paralisia e na fuga, que são 2 opções que não ajudam em nada, porque o que é o medo? O medo é uma coisa que eu tenho temor. O medo é algo que, consciente ou inconscientemente,
consciente ou inconscientemente, para mim é um obstáculo que muitas vezes eu percebo como intransponível. Então, como eu vou lutar com algo que eu tenho temor? É mais fácil eu paralisar ou fugir. Só que é o seguinte, eu acredito, Ricardo, que a humanidade está em guerra contra um inimigo invisível e perigoso, que é esse vírus aí. E guerras são vencidas por heróis. E heróis lutam mesmo contra os obstáculos mais intransponíveis que existem. E cada um de nós podemos achar que somos pequenininhos, mas na minha opinião, na verdade, nós somos pequenos gigantes, Ricardo. Porque cada ser humano tem uma causa, tem um propósito, tem um papel no mundo. Quem tem propósito tem grandeza. Então você é um pequeno gigante, ou a sua empresa é uma pequena gigante. E aí eu gosto de lembrar, né, de uma história bíblica que enche o meu coração de esperança, de ânimo, de entusiasmo, de acreditar, que é a história de Davi e Golias. Né? Então, Davi lá, pequenininho, com a sua astúcia, a sua fé, a sua coragem, né? Com vários elementos, ele foi lá e derrotou Golias, porque ele acreditava que ele tinha um propósito. E ele fez daquilo que ele tinha de recurso os seus melhores instrumentos. E aí ele venceu esse algo grandioso que era Davi. Então, por que cada um de nós, com a nossa pequena grandeza, nós não vamos vencer esse desafio? É claro que a gente vai, e eu quero convidar as pessoas a acreditar e fazer, né? Então é por isso que a gente está dando a cara a tapa aqui, Ricardo, às vezes, né? Para contrariar o óbvio, para contrariar o bom senso, para contrariar ali o status quo, para fazer as pessoas pensarem, agirem, acreditarem e a gente construir um futuro aí abundante, né? O que você complementa, meu amigo? Você é um... Veja só a riqueza disto. Nós já passámos pela maior qualidade humana, que é a imaginação, que é uma arma que nós temos que mais nenhum outro ser, incluso o Corona, tem. Nós temos imaginação. E ele adapta-se, vai-se adaptando, mas chega um momento que ele não pode criar. E é aí que nós vamos vencer. E daqui até lá, se nós estivermos agarrados ao tal medo que você diz e muito bem, e se o medo começa-se a tornar maior, nós passamos a ser o medo e deixamos de agir. Então temos aqui umas notas, acho que deste aqui uma série de notas brutais, que é, se tu tens uma empresa, ou mesmo que não tenha uma empresa, está num momento de reflexão, de crescimento e introspecção, as duas coisas mais importantes neste momento é saber inovar e criar. Porque criar faz parte da imaginação humana. Nós conseguimos ver a solução antes de acontecer. Eu saber que, por exemplo, o que tu falou é o mesmo que aqui. A União Europeia reúne-se várias vezes, gasta centenas de milhões de euros com isso. Neste momento eles reúnem-se por Zoom, cada qual na sua sala. Por que não fazer isso no futuro e por colocar esses milhões ao serviço daqueles que mais precisam? Portanto, a conjuntura ela vai mudar toda. Porque nós sabemos da PNL, da Programação Neurolinguística, que a melhor comunicação e a melhor ação normalmente é aquela que é mais ecológica e flexível. E nesta altura, se nós adaptarmos aquilo que estamos a fazer ecologicamente, protegendo o planeta, protegendo a nossa saúde, isso são coisas que vão perdurar. Quantos quilómetros e quilómetros de voos vão ser poupados se os nossos ministros, os nossos presidentes deixarem de ter que viajar tanto, por exemplo? Porque se nós tivermos de deixar de fazer tantas das viagens que estamos a fazer. Portanto, há um paradigma diferente que, sem dúvida, a criatividade que está no nosso cérebro começa no primeiro passo, e você disse muito bem, acreditar. E eu também solidifico na parte do acreditar, sobretudo porque a viagem que nós vamos fazer, eu no outro dia estava com um cliente meu, ele dizia, Ricardo, mas isto é uma desgraça. Eu disse, só há 3 maneiras de olhar para isto. Uma é ficar no bota abaixo. Não sei se diz aí no Brasil. Aqui em Portugal, bota abaixo. Ou seja, tudo está mal, tudo está lá para baixo. Que é, tu tá entrando numa empresa, isto é uma empresa velha. Senta numa empresa nova, isto é uma empresa nova. Aqui em Portugal tem muito bota abaixo. Está tudo mal. Está tudo mal, cada vez é pior. A cruz que todos carregam. Este é o típico bota abaixo. E de facto estas pessoas têm dificuldade em ver a criatividade, em ver a oportunidade. Porque eles só estão com o seu foco, o seu sistema de ativação reticular ascendente, naquilo que não têm, naquilo que não controlam e naquilo que não influenciam. Daí crescer tanto o medo e eles se tornarem tão arrogantes. Contudo, depois há o nível 2, e tu falou muito bem, porque há pessoas que já estão mais atentas. Deixa ver o que é que isto dá. Não criticam,
mas também não são os gigantes, aquele gigante, aquele pequeno gigante que vai estar um passo em frente de todos os outros. Mas está aqui no meio termo, quando a coisa melhorar, eles vão ser os primeiros a recuperar e vão ser aqueles primeiros a ir na corrente. Só que vai haver alguns de nós, e eu acredito que nesta chamada muitos de nós estamos nesse nível, porque aqui em Portugal já é tarde, portanto quem está aqui de Portugal é malta que queira mesmo, são pessoas, é o povo que quer mesmo mudar a vida. Quem está no Brasil com tantas oportunidades, eu cheguei a ver 12 lives ao mesmo tempo, ontem, quando estava à procura do que tu estava fazendo, 12 lives ao mesmo tempo. Portanto, existe muita coisa, muita informação, mas a seleção daquilo que é bom vai ser só para os gigantes. E aquilo que eu acredito que os gigantes fazem uma coisa. Os gigantes não dão desculpas. Os gigantes agem, mesmo sem saber se está certo. É mais ou menos como tu conduzir um carro. E se tu estás habituado a conduzir um carro na autoestrada, que era o que nós estávamos conduzindo nas empresas, íamos numa boa autoestrada, numa autopista muito boa. O que é que aconteceu? De repente tivemos que trocar de carro. E quando pegámos num novo carro, que é esta nova era, nós não sabemos manejar muito bem com o carro. Sabemos que ele anda, só que não sabemos para onde é que vai a estrada, não sabemos que tipo de estrada, e pior, ficou de noite. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para o carro e saber como conduzi-lo. Saber qual é a direção que nós queremos ter e, sobretudo, onde é que o carro vai conseguir chegar. Se nós estivermos a pensar onde é que nós vamos chegar constantemente, nós não vamos andar o primeiro passo. Então há que meter a primeira, andar um pouquinho, acender a luz, nem que seja ver 20 metros, 30 metros. Mas o pouco que se vê, ir conquistando, ir fazendo. Porque há muitas pessoas, por exemplo, neste momento aqui na Europa, que as empresas não têm produção. E eles desistiram. Estão à espera que o Estado dê dinheiro para eles. Mas há outras pessoas que estão produzindo outras coisas. Há outras pessoas que estão produzindo materiais essenciais que não lhes vai dar lucro, mas permite que os seus funcionários estejam ativos e eles se aproximem da população. Vou dar um exemplo para você. Uma empresa de licor, eu penso que era o Licor Beirão, é um licor muito famoso em Portugal, eles ficaram sem clientes. Eles tinham a matéria-prima, o álcool lá ia-se estragar. Então eles adaptaram-se. O álcool, para você ter uma ideia, na Europa, subiu 1000% o seu valor. Uma tonelada de álcool subiu 1000% o seu valor. E então o que é que eles fizeram? Eles pegaram no álcool, na matéria-prima que tinham, em vez de darem ao desbarato, eles começaram eles próprios a produzir desinfetante e foram entregar em lares da terceira idade, onde é mais necessário, onde há mais dificuldade. Criou uma proximidade, veio nas notícias, acabaram por ter uma campanha publicitária para milhões de pessoas a custo zero. Ou seja, eles não pararam. Foi a última coisa que você disse, que é parar neste momento é morrer. Há que estar ativo, há que seguir em frente, há que olhar. O que é que tu achas que é mais importante, Marcos? Uma estrutura, fazer uma reestruturação de uma empresa certa ou preparar os recursos humanos? E vou já dizer para você, temos aqui muita gente do Marabá, do Pará do Belém, o Instituto Star Coach da Wesley, que ela fez o curso com o José Roberto da Master Coach. Trouxe muita gente. Se tiver aqui alguém que vai estar na conferência do dia 18 e 19, digam lá. E eles são muito focados nos recursos humanos. Será que eles vão ser o futuro, na sua opinião? Ou será que será mais um reajustamento de estruturas? O que é que você acha, Marcos? Ricardo, eu acredito que é muito contextual, né? Existem, para mim, tem dois tipos de empresas nessa crise, tá? Tem as empresas que elas vão sucumbir, né? Elas não vão conseguir atravessar a ponte. E aí, uma reflexão que eu quero trazer para essas empresas, para esses empreendedores, ou se você conhece um empreendedor que está quebrando ou vai quebrar, é pensar o seguinte, tá? Ninguém quebra. É impossível quebrar. O ser humano não quebra. O que quebra é o CNPJ. Quebra o negócio, quebra a ideia. É importante dissociar isso, porque senão a pessoa não vai ter força para recomeçar. E quem quebra um negócio, porque você quebrar a você mesmo é impossível, a não ser que você se suicide, quem quebra um negócio tem uma das maiores vantagens competitivas no mundo dos negócios. Quando tem uma reunião onde você tem ali uma série de startups, de empresas que vão fazer pitch
para receber investimento de fundos, de investidores, quando o empreendedor ele fala ali assim, olha, eu já quebrei uma vez, eu já quebrei duas, eu já quebrei três. Quanto mais vezes o empreendedor quebrou e agora ele está num novo projeto, uma nova ideia, mais o investidor ele abre o olhão assim e começa a brilhar. Por quê? Porque o fundo de investimento, o investidor, ele pensa muito corretamente o seguinte: se esse cara já quebrou, ele já sentiu o sabor amargo da derrota, do fracasso, tá? Que aí tem até um ponto, que é a minha visão, tá? O meu mundo, Ricardo, que é o seguinte: o fracasso e a derrota, ele existe sim, tá? A gente não pode minimizar o fracasso e a derrota dizendo que é apenas aprendizado. Não. Uma vez eu bati um papo com o Tite, o técnico da seleção brasileira de futebol, e ele disse o seguinte: Marcos, quando a gente perde, eu levo os meus jogadores para sentir o sabor da derrota, o sabor do fracasso. Porque é como se você colocasse a sua mão numa panela quente, queima, você tira. E aí você fica vigilante para nunca mais queimar a sua mão daquela maneira. As pessoas que simplificam o fracasso dizendo que é só um aprendizado e não geram um registro emocional amargo, de dor, de derrota, momentâneo, elas não criam o efeito de queimar a mão na panela quente. Porque aí fica parecendo, tá, eu errei, eu perdi, aprendizado, segue o jogo. Não, você tem que sentir a dor do fracasso, você tem que sentir a dor da derrota. Qual é o problema? Qual é o erro comum? As pessoas moram na dor do fracasso, na dor da derrota. Sentir é diferente de morar lá. Então, experiencie isso, mas não fique lá, não more lá. Daí a postura, né, do gigante. Então, qual que é o tombo que vai te fazer ter mais aprendizado para você tomar cuidado para subir uma escada? É o tombo que você cai, bate a bunda e dói só um pouquinho, ou é o tombo que você cai e quebra uma perna? Então, a gente pode psicologicamente gerar a perna quebrada sem quebrar a perna. Então, por isso eu acho que assim, isso é um ponto muito falho, eu acho, das pessoas, tá? Elas não aprendem a fazer o melhor uso possível da derrota e do fracasso. Ou elas ficam demais lá, e isso é um erro também, ou elas simplesmente transformam aquilo num aprendizado. Já passou, aprendeu, passei. Errei, fiz tudo errado, fiz caca, fiz merda, troquei os pés pelas mãos, me ferrei. Não, mas foi só aprendizado, né? Então, nenhum extremo e nem o outro é o quê? Saudável, em termos de aprendizado, de evolução. E aprendizado e evolução tem tudo a ver com esse nosso atual momento, né, Ricardo? Eu acredito que a porta da mudança ela só se abre por dentro. E a mudança é a maior vantagem competitiva de qualquer ser humano, de qualquer espécie. E não foi nem eu que postulei isso. Quem trouxe esse aprendizado foi um dos cientistas modernos mais incríveis e que mais impactou a humanidade, que é o Charles Darwin, um biólogo evolucionista que estudou as espécies. Né? A grande ideia por trás do trabalho dele é aquela célebre frase, aquele célebre pensamento, que muitas vezes é atribuído a ele, mas não foi ele que disse, mas foi inspirado na obra dele, que é o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente que sobrevive, é aquele que mais se adapta às condições necessárias. Então, esse é o momento que vai exigir das pessoas mudança, adaptabilidade. E para mim, Ricardo, flexibilidade é a competência suprema do ser humano. Porque flexibilidade é uma coisa muito próxima, é um sinônimo de mudança, de se adaptar. E o Darwin já trouxe isso muito forte. Quem vai evoluir? Quem vai crescer? Quem vai existir? Quem vai impactar? Aqueles que mais se adaptam. Então, a adaptabilidade é a hora da gente colocar em prática a nossa adaptabilidade. E aí eu quero dar uma sugestão prática e uma reflexão. Por exemplo, tem muita gente achando que quarentena é férias. Ou tem muita gente achando que isolamento é ficar dentro de casa sem gerar valor para o mundo, sem gerar valor para a família.
E não é. Então, uma forma de você treinar a sua adaptabilidade é você ter mais performance ainda dentro de casa do que dentro do escritório da empresa. Como? Sugestões práticas para você ter alta performance dentro de casa. Primeiro, põe roupa para trabalhar todo dia. Eu, ó, tô com roupa para trabalhar, Ricardo. Roupa para Aí, trabalhar. lindão, lindão, Como cara. se eu estivesse indo para a empresa. Por quê? Isso sinaliza para o meu consciente e para o meu inconsciente, opa, eu preciso agregar valor no mundo, eu preciso ser produtivo, ser propositivo. Então, sim, eu estou em casa, mas estou com o espírito de produzir, de agregar. Então, para mim, isso é uma dica muito prática e decisiva para você criar a sua adaptabilidade de ser produtivo e de alta performance em casa. Porque é desafiador, né, Ricardo? Apesar, assim, de realmente, verdadeiramente, eu acreditar que o ser humano ele tem uma capacidade incrível, inabalável, né? Até a gente nem tem compreensão ainda da potencialidade, né? E da grandiosidade do ser humano. Apesar disso, nós sofremos forte influência do meio, né, Ricardo? O meio ele cria influência sobre a nossa energia. Por exemplo, se você levar uma pessoa lá para o Polo Norte, Ricardo, e ficar falando para ela assim, ó, cara, tira a roupa aí. Vamos imaginar, tá eu e você lá no Polo Norte, tá, Ricardo? Vou virar de costa porque eu não quero ver você pelado. Viro de costa e falo, ô Ricardo, tira a roupa aí. Aí você confia em mim, tira a roupa. Aí eu vou falar assim, Ricardo, cara, você é campeão, imagina que tá calor, imagina que tá calor, vai, imagina que tá calor. Depois de 15 minutos, cara, você vai deitar no chão e você vai congelar. Qual é a lição aí? A lição é que o contexto, o ambiente exerce uma forte influência sobre nós. E dentro de casa, a gente é cheio de distratores no ambiente que mina a nossa produtividade, que mina a nossa performance de entrega no trabalho, que mina a nossa atitude profissional. Então, coloca a roupa para trabalhar, tá? Tenha um local de trabalho. Se na sua casa você não tem um cômodo para isso, tá? Você pode o quê? Transformar o teu quarto no teu local de trabalho. De noite você dorme, de dia você trabalha, né? Porque esses mecanismos vão te ajudar a lembrar consciente e inconsciente, preciso trabalhar, preciso ter performance profissional, preciso ter volume de ações. Porque é a hora, Ricardo, que eu acredito que as pessoas elas não têm o direito de entregar menos que 110%. Vou repetir, as pessoas não têm o direito de entregar menos que 110%. São milhões de pessoas morrendo, passando fome, entendeu? Uma tristeza, sabe? Cara, é muito feio, é muito triste isso que está acontecendo. E quem tem condição de propor algo, de fazer algo que seja o seu melhor no teu trabalho, na tua empresa ou com a tua família, você não tem o direito de dar menos que 110%. Você está sendo um grande egoísta. Você não está tendo o mínimo de honra e gratidão e reciprocidade com Deus, o universo, sua família, o seu país, aquilo que fizer sentido para você. Tá? O que está acontecendo agora no mundo, Ricardo, na minha opinião, não é sobre o Marcos, não é sobre o Ricardo, não é sobre o Brasil, não é sobre Portugal, é sobre a humanidade, é sobre algo muito maior. Então, assim, eu tenho falado isso para as pessoas, para os empreendedores. Cara, você não tem o direito de dar menos que 110%. Mas, Marcos, eu estou fodido, eu estou ferrado, eu estou desesperado. Faz o melhor que você pode com o contexto e com o bolso que você tem. A minha empresa não consegue vender, a minha fábrica está fechada, não sei o que e tal. Então, é o seguinte, aluga uma moto e vai fazer delivery. Pronto. Não consegue fazer renda, fazer nada, porque isso é melhor do que você ficar sentado chorando, reclamando. Que pelo menos você está servindo a humanidade, pelo menos você está mantendo a sua mente ocupada. Vai que fazendo entregas, você pensa um novo software, ou você pensa ali uma otimização na entrega. Vai explorar o mundo da maneira que dá, né? Até Mas mais. estão mandando eu ficar em casa. Sim, mas se todo mundo ficar em casa e nem as atividades essenciais funcionarem, aí fodeu. Ficar em casa sim, mas fazer aquilo que é essencial é bonito, faça.
Que nem eu fui doar a cesta básica, Ricardo. Aí, né, já fiz isso 2 vezes. Aí tem uma pessoa que mandou um direct falando assim, Marcos, você tem que ficar em casa. Aí veio, né? Respira, você é um ser iluminado. Aí respondi 3 dias depois, né? E falei assim, olha, respeito muito a sua opinião, né? Mas como eu me vejo na condição de fazer algo, eu prefiro fazer, mesmo me expondo ao risco, mesmo de alguma forma desrespeitando ali uma orientação. Eu não estou aqui fomentando que as pessoas não sigam aquilo que os seus governantes e as instituições competentes determinaram. Né? Então, por exemplo, você trabalhar como entregador, você não está infringindo a lei, pelo menos no Brasil, na maioria dos estados, porque é uma atividade essencial. As atividades essenciais podem ser executadas. Então, assim, sempre dá para fazer alguma coisa. O que não pode é ficar se envenenando todo dia, ligando a televisão, ficando no grupo de WhatsApp, caçando atualização e update do coronavírus de minuto em minuto, de 10 em 10 minutos. Tem gente que é assim, meu Deus, você viu quantos morreu agora no Equador? Você viu agora quantos morreu não sei aonde? Você viu o estado da Itália? Nossa, o Brasil chegou a X mil mortos. Tá? Para com isso, desliga. Corta essa influência negativa do ambiente. Seja produtivo, seja propositivo, né? Gera valor, agrega valor para o mundo nesse momento. Então, essas 2 sugestões eu usei com as minhas equipes, usei nas minhas mentorias com várias empresas e assim, muda a produtividade. Põe roupa para trabalhar, arruma um local para trabalhar, que você vai ver que você vai ter muito mais estímulo para a execução. Faz sentido, Ricardo? Ricardo, Faz você que todo é um... sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é Chuta. um... Como dentro desse cenário, né, de tudo isso que está acontecendo, que tem um grande desafio, né, para nós, como que eu faço para manter a minha mente e o meu emocional saudável, na sua opinião? Eu queria te fazer essa pergunta porque eu sei que Uma excelente pergunta e você é um agradeço gênio do por comportamento fazer humano. ela, porque isso interfere muito com aquilo que poderá acontecer, que é o significado e a percepção muda tudo. Okay? Hoje em dia há pessoas que estão dentro de casa que estão pensando que estão presas e há outras que estão dentro de casa que estão pensando que estão salvas. Qual delas tem razão? O que eu sei é que aquela que vive com a melhor emoção vai sair deste cenário mais forte. Porque se nós olharmos para 2002, eu estive a estudar aqui um pouquinho para ver cenários semelhantes no passado, a revista Lancet, ela publicou os resultados daquilo que aconteceu emocional e psicologicamente na China, num cenário muito parecido com este. E o grande problema pós-crise foi uma coisa que se chama solidão. E solidão não é estar em casa sozinho, porque há pessoas que estão em casa sozinhas e elas estão-se a sentir bem, porque estão a ler mais do que alguma vez leram, estão a fazer coisas que antes não conseguiam fazer, estão em contacto e comunicação. Então nós temos que criar aquilo que eu chamo o guardião da mente, aquele que guarda as chaves. Se a conjuntura nos fechou a porta, nós vamos pegar noutras chaves e vamos abrir a mente, vamos abrir o coração, como você fez. Há pessoas que estão precisando mais que eu, então eu vou contribuir. Não estou a pôr em risco os outros, porque vou tomar as minhas medidas e assumir a responsabilidade. E isto é espetacular, porque neste momento há muitas pessoas que estão-se a esconder atrás da desculpa. E quando nós, no privado, dentro das nossas casas, fazemos um live ou uma chamada em pijama, não estamos a mesma prestação, como você estava a dizer, se estiver de camisa, se estiver com o mesmo perfil. Isto tudo funciona. Eu treinei esta semana que passou a minha equipa para como é que nós vamos conseguir chegar até ao cliente numa fase de desafio. E prontamente houve pessoas que deram significado. Fazer chamadas, telechamadas nesta altura, está toda a gente, generalização, pensando em quê? Nos mortos. Como é que eu vou ligar? As pessoas não vão querer. E, entretanto, outra pessoa da mesma equipa disse, não, realmente é o oposto. Quando nós fomos ligar a dizer que, antes que tudo, que estou a ligar porque me preocupo com ele e quero saber como é que está ele e a sua família, eu vou ter um ponto de conexão, porque as pessoas hoje em dia têm tempo. Então, repara, Marcos, tanto um como o outro, eles têm alguma razão. Só que os resultados vão ser diferentes, porque ambos deram significados e percepções diferentes. Então, eu acho que o guardião da mente, ele escolhe os significados. Ele olha para a realidade e, através dos seus filtros, da sua percepção,
ele vai escolher uma representação interna que lhe vai permitir agir de forma diferente. E a primeira coisa é, aquilo que tu fazes em privado é exatamente aquilo que tu vais ser na realidade e vão ser os teus resultados. E se hoje em dia tu estás no privado a dizer que não podes fazer nada porque estás em casa, tu estás a arranjar desculpas. Porque ainda temos internet, ainda temos telefone, ainda podemos enviar cartas, ainda podemos fazer muita coisa. Ou quanto mais não seja fazer como você fez e muito bem. Tenho gym aqui em casa. Eu treino no meu gym. Se vocês olharem à minha volta, tenho aqui o flip chart, tenho aqui o ring, tenho aqui o que segura o telefone. Nada disto existia há 3 semanas atrás, porque eu não estou no meu escritório. O meu escritório está muito longe. Então eu tive que mudar esta sala toda. Estou no sul de Portugal. A minha casa aqui é de férias. Adaptei aqui uma mesa, comprei um ringue, comprei uma coluna, comprei um microfone, que ainda estou montando um microfone para fazer os vídeos novos. Não dê desculpas. Só pode ter uma de duas. Desculpas ou resultados. E as desculpas começam quando o guardião da mente abre a porta do medo, abre a porta da hesitação, abre a porta das desculpas, das explicações, e isso começa sabotando você para agir. Então, se está agindo com congruência, a percepção está sendo boa. Se não, ainda está a tempo de mudar. Porque a pergunta que eu fiz para você, não sei se recorda, entre estrutura ou recursos humanos, e já falei aqui daquilo que eu acho que é chave. Porque a estrutura é fácil, não é? A estrutura, se tu melhorar a comunicação com simplicidade, vai aumentar a velocidade. E hoje em dia tem poder quem é veloz a agir. Agora, no recurso humano vai contar muito a inteligência emocional, o carácter humano, a proximidade, a liderança. E se nós olharmos para os nossos líderes, por muito boa intenção que eles têm, poucos são os líderes que neste momento estão a dar segurança ao seu povo. E o que nós precisamos é segurança e certeza. Então, se tu tens uma empresa, dá segurança e certeza aos teus clientes. Se tu tens uma equipa, dá segurança e certeza, porque essa segurança e certeza vai criar o líder que há em ti e essa liderança que vai realmente mudar os recursos humanos da tua empresa. E uma vez que temos aqui muita gente de recursos humanos, eles estavam dizendo olá para o Marcos, olá para mim. Vou dar os parabéns a todos vocês, porque a live está no número acima da centena de pessoas. A esta hora em Portugal isto é quase recorde. Graças aqui ao grande mestre e à tua grande performance. Nós temos 7 minutos, temos que finalizar isto de uma forma uau. Eu conheço o Marcos já me conhece, a gente faz sempre um final nunca visto. Marcos, se tu tivesses a oportunidade agora de fazer um final nunca visto, Meu Deus. em tudo que a gente falou aqui, não vai tirar a camisa mostrando já o cabedal, ainda não. Não vai tirar a roupa, cara, ainda não. Tem que treinar primeiro, tem que treinar. Qual era a mensagem que tu gostava de dar a estes dois povos irmãos que tanto têm estado aqui presentes nesta live? Tenho visto muita gente aqui do Brasil, do Rio, da Suelã do Rio, a Wesley do Marabá lá em cima. O que é que tu gostava de mandar uma mensagem especial? Uma mensagem do coração. Nossa Senhora. Porque tu é barra em tudo aquilo que disse até aqui. Top, show de bola. Minha mensagem vai ter 2 partes, tá? A primeira parte é uma forma, uma sugestão prática, um exercício para você lidar com o medo nesse momento. A minha sugestão, né, é você pegar o seu medo, que eu vou escrever aqui, na folha de papel, medo. Talvez esse medo você vai traduzir numa frase, num conjunto de palavras ou numa carta. Mas coloca esse medo numa folha de papel e mostra para ele a sua coragem. Sabe como, Ricardo? Pega esse medo, amassa ele, falando para você que você é mais forte que esses pensamentos ruins, mais forte que a sua ansiedade, mais forte do que a dúvida que você tem de você em muitos momentos. Isso aqui é uma simbologia, Ricardo. Mas sabe o que eu descobri e você reforçou? Nós seres humanos, a gente vive de significado. E se você fizer com significado esse exercício que eu estou falando, que é dominar o medo na palma da sua mão, para que o seu melhor e não o seu medo governe as suas ações, eu acredito que você vai criar mais abundância,
que você vai se tornar alguém muito melhor, mais forte e preparado ao final disso tudo. E a segunda parte da minha mensagem é uma convocação. É uma convocação. Uma profunda reflexão. Ricardo, eu sei, você sabe, todo mundo que está assistindo essa live aqui sabe que o passado não nos pertence. Eu até me emociono. O futuro, Ricardo, o futuro, a gente não sabe. O passado já se foi, o futuro não nos pertence. Então, qual é a hora? A hora é agora. Agora. E talvez por isso, Ricardo, se chama presente. Na vida temos um presente de poder, no momento do agora, florescer e fazer acontecer. Então, eu quero fazer uma convocação para todos que estão aqui junto com nós. Empreendedores, vendedores, profissionais, trabalhadores, mas acima de tudo, seres humanos. Seres humanos que acreditam, Ricardo, senão não estariam aqui. Seres humanos que acreditam. Eu quero fazer uma convocação. A hora é agora. Vamos usar esse presente? Quem topa isso, coloca aí nos comentários. Eu vou fazer, eu vou melhorar, eu vou blindar, eu vou dominar o medo. Eu quero ver a galera colocando aqui no comentário, né, uma declaração de força, de empoderamento, né, de dominar o seu medo, de usar esse grande presente, que é o hoje, é o agora. A gente só vive no tempo presente, né, Ricardo? E até aqui, ó, me arrepio. Você só respira no tempo presente. Você só imagina no tempo presente. Você só ama no tempo presente. Você só inova no tempo presente. Por isso que a gente tem que usar essa dádiva divina, esse dom divino, usar o nosso melhor no tempo presente. Faz sentido, Ricardo? Esse presente é o melhor dos presentes. E agora há que retribuir também o presente. O Marcos está dando muito neste momento, está trabalhando imenso. Primeira coisa que vocês podem fazer, não se esqueçam de seguir aqui em cima. Tem aqui o Marcos, vai lá, segue o Marcos, povo de Portugal, de Angola, Suíça e outros que eu vi aqui. Vão lá, segue o Marcos, ele está fazendo coisas extraordinárias, um ser realmente diferenciador. Se quiserem seguir um dos próximos lives que o Marcos vai fazer, certamente vocês vão ficar surpreendidos. Ele está trazendo gente de topo do Brasil, de várias áreas, ok? Foi o melhor presente deste código de conexão hoje, foi ter aqui este live totalmente bate-papo. Quando falei com o Marcos disse assim, cara, não brinca comigo, isto vai ser bate-papo, vai fluir. E fluiu. Foi um dos melhores lives que tivemos até hoje, não só por você ter falado do coração, mas também por toda a intensidade e valor que coloca em tudo aquilo que faz. Vejam o exemplo do Marcos. Ricardo, posso dar uma sugestão? O pessoal claro fazer uma foto nossa, eu vou fazer aqui, ó, um print, né, para colocar. Aí, ó, dá um sorrisão aí, Ricardo. X. Olha o print, galera, vamos lá. X. Aí, ó. Pedir pra galera aí colocar no Stories, marcar nós dois e escrever uma frase que aprendeu, mandar um carinho pra gente, né? Eu tenho dito muito para as pessoas, olha, aquelas pessoas que produzem conteúdo, que estão inspirando, que estão trazendo uma mensagem que você gosta, né? Mostra o seu carinho para elas, sabe? Comenta, curte, compartilha, porque quando você faz isso, você está dizendo para a pessoa, continua. E a gente, né, que está aqui, muitas vezes, né, criando provocações, trazendo a nossa energia, a gente também é humano, né, Ricardo? A gente chora, a gente sente medo, né, a gente sente dificuldade, e receber o carinho de vocês, sabe? Receber uma palavra amiga, sabe? Ver lá um stories que foi feito, com um coraçãozinho que seja, isso aí faz toda a diferença, preenche o nosso coração. Então, que você possa aí, né, encher o nosso coração, fazer um stories, marcar a gente. Gratidão pela oportunidade, viu, Ricardo? Você é incrível, é um grande amigo. Beijão. Fechei. Grande abraço. Faltam 10 segundos para todos vocês. O melhor presente de todos, ter o Marcos aqui nesta live, com aquele coração de gigante. Um grande abraço. Façam desta live os vossos melhores resultados. Yes.